Célia Moalen, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí. Muito obrigada também pela presença e um bom dia para você, Célia. Bom dia, Célia, bom dia, Leandra, bom dia aos ouvintes da Rádio Itajubá. É um prazer estar aqui e quero parabenizar as mulheres pelo seu dia e aqui no final do programa dar um abraço em duas que representam bem esse lado, né, humano, feminino, né, de participação das coisas da sociedade, participação na política, na administração pública. Só no final do programa que você vai dar o abraço? Porque aí fica mais à vontade. Quem serão as mulheres que o Célia vai parabenizar hoje? Não, são vocês duas, com certeza. Tá certo. Bem, Célia, Orlando, eu vou começar com Célia. À vontade. Quero te explicar que nós estamos esperando duas mulheres, a Ana Isabel, que mora no Juru e trabalha aqui, e a Nilta, que você deve conhecer lá da APAI, ela é mãe do Natan. O Natan é autista, e a Nilta dá um exemplo assim de paciência, carinho, renúncia mesmo e de amor, porque ela é 24 horas por dia mãe. Sim. Ela tem que renunciar a todas as outras coisas, eu acho, porque ele depende exclusivamente dela, e o Natan vem junto com ela. Então, a gente vai fazer um bate-papo sobre as diferenças e as semelhanças das vidas dessas três mulheres diferentes, cada uma na sua área, com seu jeito de vida. Mas antes de falar das mulheres, vamos falar sobre um assunto que atingiu as mulheres e os homens, que foi quando, 2 anos atrás, mais ou menos, Helen, 1 ano e meio? Final de 2011. Final de 2011. Então, 1 ano e 3 meses que os moradores das margens do Rio Sapucaí receberam uma notificação da Secretaria de Patrimônio da União falando que eles eram ocupantes, né, daquela casa, do terreno em que eles já estavam há muitos anos, e que aquela área pertencia à União e que estava havendo um processo de demarcação. Eu me lembro da polêmica que isso causou, foi um alvoroço, teve gente achando que ia perder casa, que ia perder patrimônio. E isso se desenrolou, houve uma audiência pública da Assembleia Legislativa, né, 2 audiências sobre isso. A Câmara criou uma comissão especial sobre isso. E o processo, eu me lembro que eu participei ativamente da audiência proposta pelo deputado Ulisses da Assembleia Legislativa, em que ficou acordado ali e assinado no papel que o processo seria interrompido. Aquele processo de demarcação pararia ali para que os estudos fossem aprofundados. A partir dali, houve estudos que chegaram a alguma conclusão que eu ainda não sei qual é, que é o que vocês apresentaram para a Câmara agora, né, Célia? Isso. Já dá para a gente saber, por exemplo, o que vai acontecer daqui para frente ou ainda não? Olha, o que a gente pode garantir, o estudo, ele não contou os imóveis que vão ficar dentro da linha. Mas uma certeza a gente tem, a redução é muito grande. Por quê? A linha da SPU estava superdimensionada. Quer dizer, aquela demarcação dentro da técnica que eles usaram para que eles chamavam de linha média de enchente ordinária, e a partir daí os terrenos eram enquadrados 15 metros a partir dessa linha. Para você ter uma ideia em matéria de proporção, eles falavam que era com tempo de recorrência para aquele evento de enchente com 2 anos. A Unifei, a equipe lá da Unifei, do Laboratório de Informações Hídricas, com os professores Alexandre Barbosa e Ana Mone, diagnosticaram que essa linha deles estava no mínimo para 20 anos. Quer dizer, você estava calculando errado, a SPU estava calculando errado, por base de dados errados, a base errada, uma linha 10 vezes maior, vamos dizer assim, né? Tecnicamente não é bem isso, mas 10 vezes maior do que a realidade que a legislação permite. Então, essa contestação coletiva, ela foi decidida numa audiência pública, através desse assessoramento da equipe da Unifei, uma proposta do Comitê de Bacia, envolvendo a Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal, a administração de então, o Comitê de Bacia e essa equipe da Unifei, para fazer a defesa coletiva da linha demarcada, não individualmente, cada morador conforme manda a lei, mas uma defesa dessas 4 instituições em nome da sociedade de Itajubá. Certo.
Tem ouvinte na linha, o assunto é o da bacia hidrográfica. Bom dia, quem está falando? Bom dia, é Benedito Souza. Você podia aumentar o volume para nós, por favor, ô Valdinei? Eu não ouvi o seu nome. Pedir para vocês, se fosse possível, vocês dão um toque lá no postinho da Varginha, que a gente está sem fita de diabetes aqui, desde o ano passado, de novembro. Agora diz que a fita tem lá e não tem o aparelho, está esperando para chegar para distribuir nos postinhos, e a gente está sem ver a glicemia da gente, a gente fica preocupado, né? Tá então, certo. Eu vou falar sobre isso. Muito obrigada pela participação do senhor. Na verdade, o assunto que ele traz é diferente, mas eu aproveito a deixa. Quando o secretário de Saúde esteve aqui, doutor Ricardo Zambrana, ele admitiu que estava faltando mesmo essa fita adesiva. Leandro, é uma fita adesiva, você que entende disso, é uma fita adesiva para diabetes, é isso? É uma fita adesiva. Pega o microfone, por favor. Se eu estou entendendo, é a fita para medir, para acompanhar a glicemia. Sim. É uma fitinha que você pica o dedo, põe a fitinha, põe no aparelhinho e vê como é que está a glicemia. Tá certo. Então, o Zambrana disse... Eu acho que é isso. O Zambrana disse que isso realmente estava em falta, que houve uma interrupção no processo de compra, de mudança de um governo para o outro, e que isso ia regularizar. Então, fica esse pedido feito à Secretaria de Saúde, porque o morador, né, segundo ele, ainda diz que está faltando lá no posto de saúde da Varginha. Voltando agora a falar sobre a questão da demarcação de terras com o Selen Moalen, que preside o Comitê de Bacia. Selen, eu vou falar em termos bem simples para todo mundo compreender. Como eu disse no início do programa, muita gente, não sei quantas cartas foram expedidas. 5.800. 5.800 famílias, né, receberam uma carta falando que elas estavam numa área que era da União, à beira do Rio Sapucaí. Com esse estudo, foi analisado que a área é muito menor do que a SPU estava calculando. Muito menor. Então, atingiria quantas famílias? Quantas estão realmente numa área da União por estar à margem do Rio Sapucaí? Olha, o estudo ele contemplou só a linha, né? Então, houve um novo traçado para a linha, essa linha média de enchentes, certo. Mas ele não contempla a parte da demarcação. Quem vai fazer isso é a SPU. É a SPU. Mas a gente estima, reduziu e muito. Para você ter uma ideia, há uma estimativa que algo em torno de 400 a 500 terrenos só estejam dentro da área realmente com tempo de recorrência de 2 anos. Que é aquelas repontas que dão no rio. Né, que o rio põe um pouquinho de água para fora para ficar numa linguagem mais clara, em vez de 5.800, a gente teria aí algo próximo de 10% desse valor. Esse estudo que foi feito e que mostra essa diferença de área considerada, ele já foi apresentado à Secretaria de Patrimônio da União? Preliminarmente, nas reuniões preparatórias, várias reuniões que nós tivemos com o pessoal da SPU, depois dessas audiências públicas, eles já aceitaram a linha traçada pela Unifei, nas reuniões. O que faltava era a documentação final. É isso que nós fizemos a semana retrasada. Entregaram à Câmara Municipal. A Câmara Municipal. É a Câmara que vai encaminhar para a Ela que vai encaminhar, me parece que está marcado já para a semana que vem, terça-feira, uma audiência lá na SPU em Belo Horizonte para entrega dessa documentação. Eu não sei se você tem essa informação, mas esses 500 imóveis, por exemplo, que estão dentro dessa linha calculada por esse estudo, considerada por esse estudo, o que vai acontecer com eles? Eles são considerados da União, porque estão dentro da margem, que é margem de rio, que a gente sabe que é patrimônio da União mesmo, né? Que são os rios federais. É mesmo aquela questão dos terrenos das praias, né? Do litoral, né? Aquele terreno chamado terreno de marinha, que está sujeito àquelas taxas, laudêmio, aquelas coisas. É o mesmo princípio. E a pessoa não perde o direito de propriedade. Ela não perde o direito de propriedade. O que vai acontecer com esses terrenos, o que já tiver construído, vai estar construído, ele não perde o direito de propriedade. O que acontece é que a União vai cobrar uma taxa em cima desses proprietários. Desses proprietários. E a taxa, na audiência foi dito, ela é 5% do valor do terreno. Anualmente, a pessoa tem que pagar para o resto da vida? O resto da vida. Quando for passar o imóvel vender o imóvel, por exemplo, ele pode?
Ele pode transacionar, ele pode não muda a propriedade. Não há uma interferência do governo na propriedade. O que há é uma política de certas construções, por exemplo, não vão ser permitidas mais nessas áreas, né? Então, a tendência é, aonde não foi ocupado, não foi construído, é haver, ao longo do tempo, um processo de desapropriação, por exemplo, né? Para você tirar, por exemplo, as pessoas da área de risco. Então, essa é a ideia da lei, né? A ideia da lei. É uma lei bastante antiga, mas a ideia é essa. Você não... São terrenos da União, mas que se reconhece o direito dos proprietários. Agora, você concorda que não seria permitido construir nessa área, né? Sim. E ao longo dos anos isso foi sendo negligenciado pelo por desconhecimento setor público, da né? legislação, a gente foi ocupando essas áreas e agora, segundo a SPU, por uma ação do Ministério Público, eles foram obrigados a cumprir a lei. Para você ter uma ideia, a lei ela é de 1934, a lei original, que baliza isso. Então, uma lei bastante antiga, mas que está em vigor. Então, tem que cumprir. Agora, vão pagar uma taxa, muita gente com certeza vai chiar e falar assim, olha, eu não tenho culpa, né? Não tenho culpa de terem permitido e terem dado licença para eu construir num lugar que eu não podia construir. Provavelmente vai ter uma contestação nisso. Com certeza. Agora, independente do que já aconteceu, daqui para frente, não se pode mais construir. Você acha que a gente em Itajubá está cuidando disso e está evitando que se construa as margens do Rio Sapucaí? Dos outros ribeirões também? Ou não estão? Continuamos deixando rolar? A ideia da legislação é que o cartório de imóveis seja notificado dessa demarcação e, a partir daí, quando você vai vender e registrar o imóvel e fazer escritura, esse esclarecimento seja dado, né? Então, essa é a ideia, o espírito da lei. Esclarecimento ou proibição? Não, aí, se for o caso de lugar em que não está edificado, aí vai para a proibição. Agora, no caso onde já está edificado, aí vai ser a taxação. Entendi. Tá? Agora, o espírito da lei deveria ser de urbanização. Então, uma outra questão que a gente tem colocado aí, agora começou aí, voltou por outras questões, a discussão do plano diretor da cidade, que também é uma lei que aprovada em 2003 e até agora não se efetivou, até que o Ministério Público interferiu no final do ano passado. É preciso ter uma crise, né, para poder resolver o problema. Para poder resolver, nesses estudos da adequação do plano diretor, ou da nova formulação do plano diretor, eu não sei para onde que vai caminhar isso, os terrenos marginais da SPU têm que estar incluídos no plano diretor. Entendi. Entendeu? Então, por quê? Demarcou agora, a linha foi aceita, ela tem que ser incorporada no plano diretor. Assim como as manchas de inundação, as cotas de enchente, isso tudo vai ter que fazer parte do plano diretor. Tá certo. Depois do intervalo, além de continuar a prosa com o Selen aqui, eu vou conversar com a Leandra Machado, que já está aqui com a gente, com a Nilta Couto César, que acaba de chegar, está trazendo o Natan, que é um filho muito especial, e hoje é o Dia Internacional da Mulher. Vamos falar sobre uma mãe muito especial também. Vamos fazer o intervalo e a gente volta já já.